Caro cursista, seja bem-vindo ao módulo 4 do curso Pensamento Computacional na Construção de Jogos com Scratch. Você está vendo aqui ao lado, né? Um jogo que nós vamos chamar de Pac-Man. Ele não é bem o Pac-Man, ele é uma réplica, ele é um jogo construído, inspirado no Pac-Man? Sim, uma coisa ou outra. Ele é um jogo construído no Pac-Man, mas nós vamos chamá-lo de Pac-Man. Eu vou jogá-lo daqui a pouco para te mostrar o funcionamento do jogo e nós vamos construir esse jogo aqui ao longo de alguns vídeos. Um jogo que é simples para jogar com criança, né? Mas o nosso personagem vai fugir desses fantasminhas que estão aqui na tela. São 4 fantasminhas. E nós vamos manipular o nosso personagem, que é o Pac-Man, que vamos chamá-lo. Esse simpático ser aí, amarelinho, circular, né? Ele vai fugir, vai caminhar no palco, nesse palco de fundo preto. E esses pontinhos aí é só uma alegoria, para que fique assim, né, parecido com o jogo original. Ele vai então fazer pontos quando ele comer as frutinhas. E vai aparecer então uma variável de pontuação também. O jogo é simples e depois você terá oportunidade de incrementá-lo com outras possibilidades. Então eu vou jogar aqui e o que é simples pode parecer até um pouquinho difícil. Ó, vou clicar aqui então, ó. Você está ouvindo um som aí, né? Dele, ó, pegou uma fruta, fez um barulhinho. E esses seres aqui fantasmagóricos, né, se ocupam de persegui-lo, né, ó. Estou jogando aqui tentando escapar, ó, né. E se um desses seres me pega, eu vou deixar pegar, ó, para o jogo. Tá bom? O jogo paralisa, ó. Eu fiz uma pontuação de 4 pontos, né? Porque para mim a pontuação aqui tá de maneira simples, né? Cada frutinha que pega faz 1 ponto. As frutas são o mesmo objeto com o quê? Com fantasias diferentes. E já os monstros não. Os monstros são 4 objetos diferentes e você vai compreender essa abstração durante a montagem do jogo, que você vai compreender por que tem que ser 4 objetos diferentes. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos de olho na tela e vamos começar a construir esse jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o primeiro problema que a gente vai resolver é o quê? Montar aqui o layout do jogo. E depois a gente vai resolvendo outros problemas que nós vamos decompondo esse nosso problema maior. Então veja bem, eu estou usando aqui um vocabulário próprio do pensamento computacional, mas não falei nada ainda sobre o pensamento computacional. Isso eu farei após a gente construir o jogo por completo. Então, de olho na tela e vamos construir o jogo. Aqui com a tela então aberta aqui no Scratch, né? Eu deixei aqui um zoom aqui que você consiga ver, né, as definições. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é deletar o objeto original do Scratch. E agora eu vou adicionar vários objetos. Subir aqui o objeto fundo. E eu vou construir um fundo, um cenário aqui, utilizando um objeto. Então abre-se aqui a minha pasta, na minha pasta recursos, né, onde estão todos os meus objetos já, e você já sabe muito bem onde que você deve pegar esses recursos que estão lá no módulo 4, na pasta recursos. Você pode baixar todos de uma vez ou baixar um a um. Aqui então um fundo, né? Eu tenho um objeto aqui, né? SVG. Vou clicar aqui em abrir, vai abrir aqui então um objeto fundo. Ficou grande aqui o meu fundo, né? Ó, eu vou então chamá-lo de fundo mesmo e vou aqui diminuir aqui a porcentagem para 20%, é a medida aqui do meu fundo. Ok, mas por que você fez então o seu fundo e não colocou lá em cenário? Porque quando eu amplio aqui, ó, você vai verificar que vai ficar uma boa definição. Então, às vezes, uma estratégia para dar uma boa definição para o fundo é usá-lo como um objeto. Ele vai ficar um objeto estático aqui chamado fundo. Então ele vai ficar nessa camada e não vai nos atrapalhar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir os monstros. Então eu vou clicar aqui, ó, vou buscar aqui um ator. Vai abrir a minha janela e eu vou buscar aqui o monstro 1A. Clico aqui em abrir, apareceu aqui já o monstro 1A, eu vou chamar apenas de monstro -1. Eu vou clicar nele então, vou em fantasias, né? E vou aqui subir as demais fantasias do monstro. E aí então aqui eu tenho o monstro 1A, 1B, 1C e 1D. Clico aqui em abrir, não me importa muito se vai estar na ordem alfabética aqui, mas está, né? Ok. E agora eu vou aqui então deixar aqui ele em tamanho de 15%, ó, 15%. E deixar aqui 15% mais ou menos nessa posição aqui.
Ok, o que eu vou fazer? Novamente eu vou clicar aqui em enviar um ator e agora eu vou onde? Eu vou em monstro 2A. Clico aqui, ó, abrir o monstro 2A, então vou deixar somente monstro traço 2, acesso às fantasias e vou acrescentar outras fantasias ao monstro 2. Aqui na minha caixa de fantasias eu vou clicar em o que? 2B, 2C e 2D em abrir. Vai subir aqui, né, uma das fantasias. E eu tenho aqui então um monstro já aqui, até encobrir o outro, vou colocar o tamanho aqui em 15%, vou deixar um monstro 2 mais ou menos aqui. Novamente, vou subir o monstro o quê? 3A para configurar o meu monstro 3. Subi então a primeira fantasia, nomeei aqui apenas de monstro 3, clico aqui em fantasia e vou adicionar as demais fantasias, as outras 3, né? Então vou em 3B, 3C e 3D e clico aqui em abrir, né? Abrir outras fantasias e aí então aqui no tamanho eu coloco 15% e vou deixar esse monstrinho aqui, eu tô chamando de monstro, mas o certo seria chamar de fantasma, né? Mas tudo bem, vamos continuar chamando de monstro. E aqui eu vou clicar em enviar o último. Agora eu vou clicar em o que? O monstro 4A. Clico em abrir, aqui está, né? Vou aqui diminuir para 15% esse tamanho, ó. Coloco ele aqui e agora eu vou renomear para monstro 4 apenas. Vou em fantasia, tá bem repetitiva, né? Esse meu início aqui, né, da construção do programa, né? 4B, 4C, 4D, clico em abrir, tá lá. As pessoas, o que são essas fantasias? Notou que as fantasias são basicamente as mesmas, é só um detalhe no olhinho que eu modifiquei, ó. Então eu construí essas fantasias num programa gráfico, né, chamado Illustrator, poderia ser no InDesign ou outro, e nós vamos discutir isso no final do nosso curso aqui, como fazer essas imagens, caso você queira saber. E eu modifiquei só o olhinho para dar um sentido de movimento. Ok, volto lá para o código, tenho meus monstros aqui. Eu já estudei aqui, né? Então, até que eu construí esse palco aqui, eu tenho que do centro para cá dá menos 210. Do centro para cá, 210. Daqui até aqui, 150. E daqui do centro até aqui dá menos 150. Então, o monstro 1, ele vai ficar na posição o quê? Vai ficar na posição menos 210 e 150. Lá no cantinho. O monstro 2 vai ficar na posição o quê? 210 e 150 para Y. O monstro 3 vai ficar na posição que menos 210 para X e menos 150 para Y. Tá lá. E o monstro 4 vai ficar na posição, por enquanto, 210 para X e menos 150 para Y. Tá ok? Então vamos lá, ó. O monstro 1 ficou menos 210 para X e 150 para Y. O monstro 2 ficou 210 para X e 150 para Y. O monstro 3 ficou menos 210 para X e 150 negativo para Y. E o monstro 4 ficou 210 para X e 150 negativo para Y. Por enquanto, eles ficam nessas posições. O que mais que a gente vai precisar aqui? Estamos inserindo um outro objeto. E esse outro objeto aqui será o Pac-Man. Né? Pac-Man está onde? Aqui embaixo, ó, Pac-Man A, que é só para ordenar a fantasia. Olha, ficou bem grande o Pac-Man, né? Eu vou colocar aqui num tamanho que eu já calculei anteriormente de 16%. Inicialmente, ele vai ficar na posição 0, 0. Ele terá fantasia? Sim, ele tem que dar a sensação de que a boquinha dele vai abrir e fechar. Então, vou lá em fantasias e vou aqui, ó, e vou inserir novas fantasias. Quais são as fantasias dele? Aqui na pasta recursos tem B, C e D. Clico em abrir, ó. Então, ó, boquinha fechada, semi-aberta, né? Parcialmente aberta, completamente aberta. Então, transitando entre essas fantasias, eu terei o meu Pac-Man aqui, que eu vou chamar de Pac-Man simplesmente, abrindo e fechando a boquinha. Ok? Tem mais objetos? Tem. Eu vou clicar aqui, ó, em inserir objeto e vou aqui nas frutas. As frutas têm mais fantasia. Então, eu vou clicar na primeira. Notou que o ícone das frutas é diferente do ícone dos outros objetos? Por quê? Porque a fruta é um objeto PNG. Né? Ó, PNG não é um objeto SVG. Tá ok? Só um formato de imagem diferente. Clico aqui em abrir. Ó, vai aparecer aqui fruta. Eu vou chamar então aqui de
fruta, né? Ou poderia chamar de frutas, né? Aí aqui vou colocar o tamanho de 7% para ficar pequena, ó, para caber aqui na boca, né, aberta do meu personagem principal. Em fantasia aqui, eu vou inserir aqui as novas fantasias B, C, D, E, F, G. Eu cliquei uma a uma apertando Ctrl, cliquei em abrir aqui, ó. Então abre aqui laranja, outra fruta aqui que deve ser maçã, né, pera, banana, uva, aqui deve ser um caqui, né, e aqui um morango, né. Então nós vamos transitar entre essas várias fantasias. Ok, então problema 1, a construção do layout do nosso programa está realizada. E com isso, então, no próximo vídeo, que é o vídeo 2, nós vamos começar a programar movimentos do nosso jogo. Então, eu te espero no próximo vídeo.